como o Marcelo falou lá, Deus ouve a nossa oração, né? Mas é na hora dele, viu, gente? Não é na nossa, não. Porque a gente às vezes ora, Deus não quer me dar isso, não. Tá demorando, né? Demorou 1 ano, hein? Ele até contou o dia, tá vendo? Não estava nem contando, não. 1 ano e 1 mês, ó. Mas, gente, eu sei que Deus faz aquilo que Ele quer fazer na hora que Ele quer fazer. Disso eu não tenho dúvida. Não é no nosso tempo, né? Hoje a gente começa a entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Com o testemunho que o Marcelo deu aqui, né? Às vezes a gente busca tantas coisas em Deus, né? E acha que está demorando, mas Deus é no momento certo, na hora certa. Bom, para a gente não perder muito tempo, queria chamar aqui já o Robson e a Cíntia, a Day, o Rodrigo, o Matoso e a Fer, a Raquel também, minha esposa. Galera, como vai funcionar hoje? Na verdade, a gente botou uma caixinha lá no acampamento, vocês nem ligaram para aquela caixinha, né? Que não tinha uma pergunta lá. Aí depois chega no culto aqui, a gente fala, alguém tem alguma pergunta? O meu amigo queria saber. Meu amigo quer perguntar. Então, como que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai estar falando sobre um dos tipos de amor. Na verdade, dá para falar de 2 tipos, né? Porque quem sabe quais são os tipos de amor que existem aí na Bíblia? Fala da Bíblia. Todos? Não. Hein, Fabi? Fala aí, Fabi. Eros e o Filos, Ágapes e o Eros. Tem mais um, tem o Storge. Storge, o amor ágape, a gente vai estar falando no último culto, no próximo sábado, que o amor ágape é o amor incondicional. No primeiro culto, o Cauã falou de um dos tipos de amor, que é o Filos, né, que é o amor entre irmãos, né? É sobre a amizade entre irmãos. Irmãos no geral, o irmão de sangue e o irmão de igreja, né? Irmão. E hoje a gente vai estar falando sobre o Eros, é por isso que está em casais aqui, né? E também dá para falar sobre o Storge, que o Storge é amor de pai e filho também, dá para a gente... E alguém, quem quer começar perguntando aí? O Hugo? O Hugo falou que o Cauã quer perguntar. Você quer perguntar? Não, pergunta você, que você que falou que ele queria perguntar. Como que chega na varoa? Ele falou. Rapaziada, o Hugo perguntou como que chega na varoa. Quem tava no alojamento sabe. Ele perguntou pro Robson. O Robson, Robson. Perguntaram pro Robson. Nossa, o primeiro. Que responsabilidade, hein? Bom, como chegar na varoa? Que pergunta, hein? A primeira pergunta é, eu devo chegar na varoa? Essa é a primeira pergunta, né? Assim, eu acredito não, eu vejo que a maioria de vocês são menores de idade e no meu entendimento, namoro é na maioridade, a partir dos 18. Lógico, isso depende de vários fatores, os pais, a influência dos pais são importantíssimos, dos seus líderes, mas o meu entendimento se você quer chegar numa varoa, primeiro ore por ela e espere o tempo certo. Acho que é mais isso. Aí, pegou a visão aí, né? Pegou a visão, né? Ora primeiro. Deixa eu pegar pra lá aqui. Quem tava no alojamento das meninas sabe como conquistar a varoa. Vamos lá, segue aí. Vai lá, ó, agora nós temos um novo locutor aqui, ó. O nosso intermediário ali, ó. Aí, ó, alguém tem mais alguma pergunta? Não, eu só vou entregar o microfone, gente. Pode perguntar aí. Quem? Ale quer? Ó, eu sei que tem bastante gente que quer perguntar, mas vocês ficam... Por isso que a gente colocou a caixinha lá, porque tem gente que não quer se identificar, né? Aí dá pra você ter colocado a pergunta lá e a gente respondia de boa. Agora você vai ter que passar carão aí, vai perguntar na frente de todo mundo. Não. Vamos lá. Eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Em relação ao relacionamento em si, como que nós podemos lidar com a espera de se relacionar no tempo certo, de saber a luz de se relacionar no tempo certo. E eu queria que o Dani e a Fer respondessem pra gente. Calma aí, não entendi muito bem.
Como lidar com a espera? Eu ainda demorei tipo assim, meu primeiro beijo foi com 19 anos. Eu conheci a Feira, eu tinha 24. Eu podia ter esperado mais um pouco. Mas assim, eu tomei uma decisão. Eu não ia ter um relacionamento com alguém que não tivesse o mínimo de valores. Então, assim, essa pessoa que eu me relacionei, que eu tive 3 namoros antes de namorar com a Fer, de casar com a Fer, foram 3 pessoas que minimamente tinham valores cristãos. Eram pessoas que minimamente, se desse certo em 2, 3 anos de relacionamento, poderiam vir ser pessoas que talvez fosse... Ainda bem que não deu. Mas a pergunta, para mim, o tempo da espera se você não está aguentando a pressão da sua cabeça, que provavelmente você vai tomar uma decisão errada. Então, eu era um metralha quando eu tinha 16, 17 anos. Eu era o cara que me aproximava de todos os meninos porque eu tinha uma carência. Só que eu entendi, quando eu tive a maturidade por volta dos 18, mesmo assim eu esperei. Eu era metralha, mas eu não conseguia. Mas, assim, mesmo assim eu esperei. E quando eu entendi que eu tinha mais maturidade, fora que eu fiquei menos desesperado, eu comecei a ter maturidade para tratar isso, foi quando eu consegui me aproximar de alguém para ter o meu primeiro beijo. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Muitos de vocês estão preocupados em ter o primeiro beijo com 14, 15, 16. Vocês sofrem pressão na escola para ficar, para ter alguém do lado de vocês, para ter um chaveirinho que você possa falar, eu conquistei. E, às vezes, o prêmio que você está deixando de ter é o prêmio do agrado do Senhor. Então, para mim, meus valores estão sendo menos importantes do que o que a minha cabeça, a pressão que eu estou sofrendo. Isso me fez esperar ter o primeiro beijo. Como eu consegui esperar ter o primeiro beijo numa certa idade, eu consegui esperar ter o primeiro namoro até ter um bom trabalho a ponto de conseguir casar. E como eu consegui esperar, eu ia à frente, namorou à distância, e mesmo assim a gente brigou muito pouco. A gente brigou mais depois de casar do que namorando à distância. Então, saber esperar não é o final. É você tomar decisões dia a dia de esperar alguma coisa, e essa alguma coisa está firmada em Deus. Pelo menos do meu ponto de vista. Aí eu vou falar porque eu não aguento. E uma coisa que eu sempre falo para quem pergunta, né? Tipo, eu acho que assim, a gente tem que pensar na hora de esperar. Quando a gente decide esperar, tem propostas de tudo quanto é lado, né? Já escutei das mais hilárias aqui, que, desculpa, eu já ri na cara de algumas pessoas, porque era engraçado. Mas a gente sempre tem que pôr na balança. O que vale mais a pena? O que Deus tem para mim, o propósito de Deus para a minha vida, ou esse momento? Ou o que eu posso construir com essa pessoa nesse momento? E eu também acho que a pessoa certa, na hora errada, é a pessoa errada. E igual o maná, sabe o maná que caía do céu? Com o povo de Deus lá? Era só para aquele dia, né? Era para aquele tempo. E aí, quem guardava porque queria se antecipar e falar, nossa, sou bonzão, é aqui agora que eu quero agora e eu quero guardar para outro dia. No outro dia, o maná estava podre. Porque era o maná certo, era a comida do Senhor, só que no dia errado. Então, talvez, às vezes, esperar 2 anos, 3 anos, que parece tanto, mas, às vezes, se você adiantar, acaba apodrecendo e você acaba perdendo uma coisa que podia ser muito bacana. Eu queria aproveitar essa pergunta, Robson. Acho que você tem um testemunho legal para contar acerca disso. Porque o Robson tem um testemunho, mas eu queria saber do Robson. Quando que ele falou assim, é a Cíntia? Bom, é aquela velha ditado, né? Quem procura, acha. E... Que isso, hein? Só deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz assim, mulher virtuosa quem achará. Porque ela é procurada, tá, meninas? Bom, eu tive muita paciência, tenho até hoje. E a Cíntia é fruto de oração. Eu orei por ela por muito... Sem saber que era ela, né? Eu orei por ela, mas sem saber até o momento certo que era ela, até por anos, né? Até Deus me mostrar e dar essas convicções aqui dentro do meu coração. Ele usou algumas outras pessoas
entre elas a minha avó, conversando com a minha avó, conversando com pessoas próximas, eu tive uma resposta de Deus que era realmente assim. Lógico, procurei meus líderes, o pastor Eduardo, ele me aconselhou, ele me orientou o que eu deveria fazer, como eu deveria me comportar, e assim eu fiz. E no momento certo e na hora certa, eu pude ter essa convicção dentro do meu coração. E quando eu digo paciente, porque foi muitos anos. Então, não se sintam pressionados pelo tempo, não. Foram 35 anos. É tempo, gente. Então, por isso, quem não está esperando e se guardando, e não me entregando aos prazeres aí que o mundo pode, você sabe que o mundo oferece. É isso, paciência. Mas se pedir paciência, você vai sentir a pressão ao contrário, então fique esperto. E aí, quem vai agora? Ô, louco, então fala. Tá todo mundo sem coragem de perguntar. Aí, ó. Corajosa. Vamos. Eu queria saber a opinião de vocês, porque tem gente que, tipo, por exemplo, eu quando era pequenininha, eu acreditava, tem uma pessoa certa pra mim, vai ser aquela pessoa. Ou, tipo, não, pode ser qualquer pessoa, você... Tipo, vocês entenderam a pergunta, né? Ela tá perguntando se existe aquele par perfeito. Qualquer um pode responder. Gente, eu não sei. O Rodrigo. Eu não Escolheram sei. você, Rodrigo. Bom, eu queria completar, talvez ajude aí. Vamos ver. Eu não esperei, né? Então, Deus foi muito misericordioso comigo, me deu uma bênção. Glória a Deus que me salvou. Mas antes do Rô, justamente por não ter esperado, eu tenho um testemunho contrário, né? Eu sofri muito, 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 muito. Me entreguei para pessoas que não souberam cuidar de mim, e, enfim, né? Sofri muito mesmo. Então, eu penso assim, quando falar como lidar com a espera, eu lembro muito do tempo que eu esperei a Ana, que eu fui obrigada a esperar, e eu fico pensando assim, o que esperar, né? Por que esperar? Eu acho que essa é uma percepção que eu não tive na minha adolescência. Eu conheci Jesus com 7 anos e eu vivi aqui na igreja, mas eu não tive clareza de quem eu era. Eu demorei muito para descobrir quem eu era em Deus, para entender a minha identidade de filha amada do Pai. E por isso eu não entendia o porquê da espera. E aí eu demorei para entender que o que eu esperava, na verdade, é ser completa em Cristo, é ser preenchida em Cristo. Então, primeiro a gente se ama, a gente é feliz, depois a gente encontra alguém e começa a fazer essa pessoa feliz também, e ela nos faz feliz também, e aí tem aquela reciprocidade. Eu creio que Deus preparou, sim, uma pessoa. Eu não sei se é uma pessoa. Ficou aí a pergunta na minha cabeça. Vou pensar bastante sobre isso. Mas eu creio que o Senhor também nos permite escolher se você quer o bom ou o melhor. Né? Que eu gosto muito daquela palavra do pastor Dai de anos atrás, não sei se alguém vai lembrar, que ele falou sobre espiar a terra. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de espiar a terra, de analisar, como o Robson fez, né? Analisou, será que é a Cíntia mesmo? Eu lembro que quando eu conheci o Rô, apesar dos pesares, Deus falava comigo. E Deus me perguntava, você quer? É isso que você quer? E eu falava, eu quero o Rodrigo, eu amo ele, eu sou apaixonada. Então eu orava assim, por favor, que ele fique comigo. Ele não sabia na época, que eu não ficava falando também, né? Eu não vou ficar, né, me humilhando, né, gente? Vamos lá, se valoriza. Mas eu orava diante de Deus e eu colocava. Então eu creio que Deus nos permite escolher. Eu creio que Deus tem sim algo perfeito para a sua vida, mas que Ele te permite escolher. Você quer a minha vontade ou a sua vontade? É isso? Não sei se... Eu já tenho, assim, o que Deus tem falado assim ao meu coração quando o André estava falando falar sobre o amor e sobre a sua pergunta, eu creio que tem a pessoa certa. Tem a pessoa certa porque é Deus que escolhe para nós, não nós que escolhemos a pessoa. Às vezes
Deus, ainda como a Dai falou, tem misericórdia, mas eu creio que nem no caso da Dai, Deus que escolheu o Rodrigo para a Dai, apesar do que aconteceu. Eu falo isso por experiência, porque eu tive um primeiro relacionamento, eu tive 2 relacionamentos na minha vida. Um primeiro relacionamento que eu quase cheguei a casar, e eu não casei porque eu era menor de idade, meus pais teriam que assinar, e quando estava prestes para casar, meus pais assinar, não sei de onde apareceu uma psicóloga, eu creio que era uma psicóloga lá no fórum, e perguntou para mim se eu tinha certeza do que eu estava fazendo, porque eu tinha 15 anos. E eu falei para ela, não tenho certeza, não sei se é isso que eu quero, mas eu estou fazendo porque meus pais querem que eu faça. E aí o juiz, ela voltou, falou com o juiz, e o juiz falou, não, então, como ela não tem certeza, eu não vou autorizar o casamento. E não autorizou. E depois de quase 4 anos, eu conheci o André. Então, eu creio que não foi também na presença de Deus, mas eu creio que Deus preparou o André para mim, foi ele que escolheu e eu não tenho dúvida disso. E da mesma forma foi com o André. Ele vai contar. Eu também foi do mesmo jeito. Eu não era convertido ainda, não era cristão. Eu já estava com o meu noivado marcado. E meu pai, na época, sofreu um acidente. Aí eu desmarquei o noivado por causa do acidente. E aí depois ia marcar o casamento. Quando aí minha filha, tenho uma filha já, né? Já sou avô, na verdade. Tenho uma filha, e minha filha é nova. Minha filha fez 18 anos agora. E aí, por causa de remarcar o casamento, meu noivado, na verdade, que era para casar, foi quando eu conheci a Raquel. No dia que eu conheci ela, Deus falou. Aí eu já estava terminando meu relacionamento, estava muita briga. Eu falei, não. Ela morava comigo ainda por causa da minha filha, né? Na mesma casa, a gente morava na mesma casa, mas dormia separado. Foi quando eu conheci a Raquel. Quando eu conheci ela, que eu fiquei com ela a primeira vez, Deus falou comigo, é ela que você vai casar. E a gente casou. Casamos não, assim, ó, com 3 meses a gente foi morar junto. Aí, quando comecei a vir numa célula, aí me converti, comecei a ouvir a palavra, né? Eu me converti de verdade mesmo, mudei um monte de coisa, eu era vida louca, correria. Deus falou, você quer se converter? É isso? Eu falei, não, e eu sou muito decidido naquilo que eu me propõe a fazer, né? Ou faço, ou então não faço, né? E eu fui mudando um monte de coisa. Aí quando eu ouvi uma palavra na igreja que a gente tinha que casar, que eu estava vivendo em pecado, eu falei, nossa, estou vivendo em pecado, preciso casar, né? Aí eu cheguei em casa e falei, vamos marcar o nosso casamento. Não, a Raquel que não queria, mas ficou meio com medo, né? Eu falei, não, já marquei, já fui lá no cartório, já marquei, porque eu queria regularizar, porque eu fui ouvindo a palavra e entendendo que a gente estava vivendo em pecado, né? E eu acredito que Deus tem a pessoa certa, assim. Foi o que a Cíntia falou, né? A pessoa certa, mas tem que ser no tempo certo. Não, foi a Fer que falou, né? No tempo certo, né? Porque tem um tempo para todas as coisas, né? Vocês não têm idade para namorar. A gente fala, mas todo mundo namora. Mas eu falo, a primeira pergunta que sua mãe fala para você não é todo mundo. Porque você pula fase, você pula etapa da sua vida. Quando você quer pular etapa, você sofre. Aí a Dai pode até falar um pouco aí. Você sofre. Você vai fazer a escolha errada, né? Você não vai esperar o tempo certo, né? Ô, Robson, imagina você, quem tem 15 aí. Quem tem 15 anos? Levanta a mão aí. Imagine você esperar mais 17 anos, como o Robson aí. Então, assim, aí ela vai falando, não quero esperar tudo isso. Mas eu acredito que tem a pessoa certa, assim. Eu creio que tem a pessoa certa. Eu acredito que seja a pessoa certa, mas eu não acredito que não é do jeito que o pessoal fala. Tipo assim, e se é a pessoa que é certa para mim casar com outra pessoa? Porque não era para você aquela pessoa. Eu acredito que realmente Deus tem uma pessoa preparada para você. E se ele vê que aquela pessoa... E aí entra uma coisa, por união de propósito. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu era apaixonada por um menino. Tipo assim, de 12 até... E não era o Débora que eu nem conhecia. Conhecia, sim. Mas eu era apaixonada por ele. E eu posso até falar o nome dele aqui, porque ele sabe, né? A esposa dele sabe. Então tá tudo bem. Ele chamava Gabriel. Eu e mais 3 meninas da igreja. Qualquer semelhança é coincidência. Eu e mais 3 meninas da igreja. Essa história eu conheço. E eu lembro que, a gente ficava
dá pra mim ouvir, eu falo alto. A gente ficava assim, tipo, nossa, ele deu uma bala pra fulana. Ai, ele não deu uma bala pra mim. Era, tipo, ridículo. Hoje, né, na época era o pior sofrimento da vida, porque que ele tinha uma bala e deu pra menina que também gostava dele, não deu pra mim. Era triste. Mas, gente, olha só como Deus realmente escreve as histórias e a gente, às vezes, vê tão pouco, a gente vê um passo na nossa frente e a gente acha que a gente sabe o mundo, né? E aí, pra você ter ideia, eu fui madrinha do casamento, eu casada com o Dani, nós dois fomos padrinhos do casamento dele com uma menina que nem era da igreja na época que a gente gostava dele. Então, tipo, Deus tem... As 3 que gostavam dele foi madrinha do casamento dele. E, tipo, as 3 já estavam... Não, as 3 não, mas eu e mais uma, eu já estava casada, a outra namorava com outro menino. E, tipo, a gente morria por causa disso, gente, de verdade. No dia do casamento, na hora que acabou, eu e a esposa dele, a gente deu tanta risada, falando, nossa, de lembrar que a gente, se deixasse, a gente saia no tapa por causa desse menino. E agora a gente é madrinha dele. E às vezes a gente acha que a pessoa que Deus tem pra gente é a pessoa que a gente está olhando agora. Nossa, não é outra pessoa, não tem como. Mas Deus tem os propósitos dele para a nossa vida e ele une propósito. Mas também, quando eu conheci o Dani, eu lembro que eu não dava muita trela para ele, né, amor? Não dava. Ele falava comigo, eu respondia, haha. Tipo, não dava muita trela. E era só por mensagem, porque ele morava lá, então tão distante. Aí... Eu lembro um dia, eu nunca dava muita moral. Um dia ele falou assim, me chamou, eu falei, eu quero falar com você. Eu falei, fala aí, né? Aí ele falou assim, nossa, eu acho você... Nossa, ele falou tanta qualidade que nem eu sabia que eu tinha tudo aquilo de qualidade. Eu fiquei olhando para aquele monte de coisa e falei, caraca, eu fico sofrendo por um monte de menino besta que não me valoriza por aí. O menino, eu nem dou trela para ele, ele viu tudo isso em mim. Aquilo ali já, tipo, opa... Aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, sabe o Daniel, filho do pastor Matoso? Aí ela, sei. Eu falei, vou casar com ele. Aí minha mãe olhou assim para mim, por quê? Ele te pediu em casamento? Eu falei, não. Aí ela falou, então tá bom. Mas quando ela falou isso para mim, foi uma confirmação do Senhor de que Deus tinha alguma coisa para nós dois, como, na época, né? Nem imaginava como casal, mas tipo, porque um tempo antes, uns 6 meses antes, eu fui falar para minha mãe de um menino que eu estava conversando. E eu falei, mãe, eu queria falar de um menino para você. Aí minha mãe falou assim para mim, Aí eu falei, ele é assim, ele é assado. Eu nem tinha falado o nome dele ainda, só falando dele. Minha mãe virou para mim e falou, não vai dar certo. Eu falei, nossa, mãe, que horror, você não me deixou nem falar. Como a senhora é ruim? Falei, reclamei. A minha mãe, tá, fala. Aí ela falou, eu falei, chama. Falei o nome dele, falei todas as coisas dele. Ela falou, não vai dar certo. Aí quando eu falei para minha mãe que eu ia casar com o Dani e ela não falou nada, eu falei, tô sentindo que é de Deus isso daí. Foi uma das respostas de Deus para mim. É verdade que se minha mãe falasse que não, daí não ia rolar, porque daí quem manda é minha mãe, né? Mesmo eu com 20 anos, quem mandava é minha mãe. Aí, vocês viram, né? Mãe é profeta. Ó, peraí. Já tinham pedido aqui, aí depois a gente continua, fechou? Eu quero perguntar se vocês acreditam naquela história de amor da sua vida e amor pra sua vida. E a outra pergunta é se amar é uma escolha. Porque, tipo, na questão de ame seu próximo como a ti mesmo, aí é uma escolha. Você pode ter aquela pessoa que você não gosta, mas você tem que demonstrar amor por ela. Mas na questão de o cara que você vai casar, amar realmente é uma escolha? Tipo assim, você não sente nada por ele, mas é uma escolha sua amar ele ou não. Mas primeiro responde a primeira. Eu vou responder a segunda. Vou responder a segunda. Eu consigo responder a segunda. Da escolha. Primeiro eu quero responder essa pergunta com outra pergunta. Para você, o que é amor e o que é paixão? Porque tem diferença entre amor e paixão, tem diferença. Para você entender a sua pergunta, você tem que saber o que é amor e o que é paixão. Eu sei, mas eu não sei explicar, não. Não, mas explica do seu jeito aí. O que é paixão para você? Mas uma hora dessa, minha gente... Ué. Eu não sei, eu tô perguntando. Tá, o que é amor para você? Amor, eu não sei. Ó, para você entender a sua pergunta, eu vou te responder, ó. Quando eu não sabia qual era a diferença entre amor e paixão, eu tinha essa dúvida também, né? Falei, mas como? Que eu vou ficar com a pessoa, vou gostar dela o resto da vida? Não. Paixão acaba. A paixão acaba. Esse fogo que vocês têm, nossa, eu tô apaixonado pela pessoa, eu quero casar com ela, isso é paixão. Amor
A gente pode, um jeito fácil de você entender, né? Deus não amou a gente? Entregou tudo que ele tinha de melhor? Mas ele precisava? Não, entregou porque ele quis. Amor é a mesma coisa. Você se entrega pela pessoa não porque ela merece, não, porque você quer. Você quer se entregar por ela. Você não vai sentir mais aquele sentimento que nem você fala, nossa, eu queria sentir aquilo que eu sentia antes. Passou, que lá era paixão, acaba. O amor é decisão. O amor, você decide amar a pessoa, você escolhe amar ela. Não é quando ela não merece, não vou fazer isso para que ela não merece. A mesma coisa voltando ao amor de Deus, né? A gente não merecia, mas mesmo assim ele continuou amando a gente. Então, para vocês saber isso que você está falando, você tem que entender o que é paixão, o que é amor. Quando você entende, fica fácil. Porque paixão, você sente por um, sente por outro. É por isso que a gente fala, isso aí passa. Aí você fala, não, é o meu amor, tô apaixonada. Não usa essa palavra, tô apaixonada, mas a paixão acaba. Daqui a pouco você conhece outra pessoa, você se apaixona de novo. Mas o amor, não. O amor, você escolhe amar aquela pessoa. Mesmo ela te tratando mal, mesmo ela fazendo algo que te feriu, você decide amar ela, você continua amando ela. Quer responder? Sim, responde. A Dai. Eu na nossa história, o que eu entendi sobre o amor é que realmente não é o que o André falou, não é um sentimento, o amor em si, tá? Ele é uma decisão, você tem que decidir amar o próximo, né? Todos os dias, né? Não é, hoje eu estou sentindo de amar o meu amigo, o meu inimigo. Deus não falou, é uma decisão. Você vai lá, olha, eu decido amar a Dai todos os dias, né? É uma decisão que você tem que tomar todos os dias, apesar de, você está bravo, aconteceu alguma coisa que você não gostou, ela foi contra uma decisão sua, né? Então, assim, é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Eu decido amar, né? Porque como o André falou, a paixão é só um conjunto de hormônio que a gente tem que facilita, que tem a paixão, né? Que tem que faz a gente ir num impulso. O amor não, o amor é consistente, é decisão. Todos os dias você decide amar o seu inimigo, todos os dias você decide amar a pessoa que está junto com você. Quando o Robson ele chegou em mim, né? Chegou em mim há alguns anos atrás, quase 8 anos, né, amor? Atrás. Eu lembro que ele foi muito decidido, né? E Deus também falou com ele. Ele fala, né, que Deus falou para ele, a Cíntia vai ser sua esposa. E ele foi muito decidido, mas eu ainda não tinha essa visão, não gostava dele. E aí eu lembro de um dia que a Amanda, ela era minha discipuladora na época, a Amanda do Lino, e ela falou assim para mim, Cíntia, para de ficar relutando, sabe? Ora, fala com Deus. Pergunta qual é a vontade de Deus. E eu lembro que eu não queria, que eu estava brava, e aí eu entrei no meu quarto, me ajoelhei e falei, Deus, eu tô aqui porque a Amanda falou comigo, não é nem porque eu queria estar. Mas eu quero saber, é da tua vontade? Se é esse propósito que o Senhor tem para minha vida, então que o mesmo sentimento que o Robson tem seja gerado no meu coração. E foi exatamente assim. Então, eu decidi, porque Deus poderia ter gerado esse sentimento, mas eu poderia não ter alimentado. Então, assim, amor, sim, é decisão. Você decide amar a pessoa. Independente das circunstâncias, independente daquilo que a pessoa pode te oferecer, você ama por quem a pessoa é e não por aquilo que ela pode oferecer. Mas, tipo assim, eu vou perguntar agora. Tipo assim, beleza, o amor é uma escolha. Então, sei lá, tô na época, não com 14 anos, que não é época de escolher nada, né? Mas, tipo, tô com 18, 19, 20, 21 anos. E eu falo assim, tipo, eu não gosto, não tem nenhuma característica nessa pessoa que eu gosto, mas eu quero amar ela. Tipo, eu escolho amar ela. Funciona? Porque também tem uma questão, né? Teve uma pessoa que veio se aconselhar comigo que eu falei, olha, analisa também se as qualidades, os atributos físicos também te atraem. Porque também tem isso. No dia a dia, é aquela pessoa que vai estar com você ali, se não rolar química, gente, não dá certo, né? Então tem tudo isso. E eu entendi que, no caso de vocês, isso foi gerado dentro de você. Você se apaixonou. Eu, com adolescente, acho que eu tinha uns 15 anos,
eu fiz uma carta para Jesus. E na carta eu coloquei tudo aquilo que eu queria no meu esposo, como meu esposo fosse, né? Porque assim como o Robson se guardou, eu também me guardei. Então, ali na carta, eu coloquei tudo, assim, absolutamente tudo. Eu quero que meu marido seja assim, 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 fui colocando. Eu lembro que a primeira coisa que eu coloquei é, Senhor, que Ele te ame acima de todas as coisas. E, de fato, assim, né, o Robson amou o Senhor acima de tudo, porque isso foi uma das coisas que eu pedi. Mas eu lembro que, fisicamente, algumas coisas não eram aquilo que eu pedi. Mas mesmo... Só porque ele é careca, gente, o Robson né? já teve cabelo, tá? Para, Calvan. Mas assim, quando eu abri a carta e tudo mais, algumas coisas físicas não tinha, mas muitas coisas que eu havia escrito tinha, sabe? Assim, o Robson tinha. Então, eu fui muito decidida. Eu falei assim, poxa, o Senhor está me oferecendo alguém que tem a maioria dos atributos que eu quero, só porque não tem um ou dois eu não vou olhar com outros olhos, sabe? Não vou dar oportunidade. Então, foi isso. Assim, eu acho que às vezes a gente se prende demais a isso. Só tem que ser desse jeito. É importante? É, igual a Dé falou. Mas, falando do meu testemunho, né? Não tinha 100% das coisas que eu queria, mas tinha 98%. Então, tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente precisa, sim, olhar por esse lado da estética, né? Mas também entender que, e se não for, é possível? É possível. Gente, a gente está realmente falando disso porque amor tem essas 4 palavras que são 4 qualidades do amor. É uma coisa minha e da Fer que a gente fala no nosso discipulado, e eu vou abrir para vocês. Eu agapo a Fer, eu filéu a Fer, eu estorge a Fer, eu eros a Fer. E ela comigo. Ou seja, todas as formas de amor que a gente está falando aqui... O que eu quero dizer com isso, gente? Filéu, amor de parceria, amor de amigo. A Fer é minha melhor amiga. Tá? Eu eros a Fer, eu acho ela atraente. Né? Eu agapo ela. Eu vejo Deus na vida dela e vejo que Deus ela, por meio dela, Deus fala comigo também. Então, da mesma forma que eu sou sacerdote do lar, ela é mulher virtuosa na minha vida. Eu sou discipulado por ela da mesma forma que eu discipulo ela. E da mesma forma que tem o estorge, que é amor de família, eu morreria por ela, eu serei um bom pai um dia. Então, o que eu estou falando isso para vocês? Às vezes vocês estão indecisos sobre quem vocês amam. E às vezes vocês estão preocupados apenas com eros, só com a paixão. Mas você já perguntou na sua mente, você agape aquela pessoa? Ou seja, você tem amor de Deus e Deus está no meio disso tudo? Você estorge aquela pessoa, um dia você vai se casar com aquela pessoa, ela vai ser sua família? Você, eros, você acha aquela pessoa bonita a ponto de conviver com ela? Vai ser a vida inteira. É com ela que você vai viver os dias da sua mocidade, como fala na Bíblia. E é isso, gente. Vocês têm que... Eu não estou falando que é uma doutrina da Cristo Salva. Entendam. Eu estou falando que é uma coisa que eu, Matoso, entendo com a Fer como um princípio para ser observado. Mas não é uma doutrina da igreja. Tudo bem, gente? É um conselho. Observem essas qualidades na pessoa e espero que essa pessoa veja a mesma coisa em você. E que em algum momento isso demete. Eu não aguento. Ó, de tudo que eu ouvi aqui, das dúvidas que vocês têm, né, né, são muitos questionamentos e é uma realidade. Eu acho ótimo que vocês tenham mesmo, né? Na verdade, vocês têm o privilégio de poder estar em Deus hoje com 15, 16, 17 e ter essa oportunidade. A maioria de nós aqui não teve. De pensar, nossa, eu vou orar, vou ver se é a vontade de Deus, se não é. Então, já é um privilégio para vocês, já se sintam privilegiados por isso, por ter essa expectativa de poder esperar em Deus. Mas uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é o quê? Às vezes a gente fala, não, mas eu vou orar e eu vou casar com aquela pessoa. E, amém, é isso mesmo, você precisa orar, você precisa buscar de Deus. Só que você precisa tomar cuidado, porque às vezes... pode ser que um dia não vai ser com ninguém aqui, amém? Em nome de Jesus, não vai. Mas, de repente, a pessoa se casa e não dá certo lá na frente. Sabe o que acontece? Ela culpa Deus depois. Mas eu orei. Nossa, mas eu tinha certeza que era de Deus, mas eu isso, mas eu aquilo. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Eu creio, sim, que Deus
ele prepara os momentos, né, para você se encontrar com aquela pessoa, mas a decisão vai ser totalmente sua de se casar ou não com ela. Então, o que todos falaram aqui é muito verdade. Né? Eu sempre falo para as meninas, olha, se você tiver... Eu fiz meu caderninho dos sonhos, eu sempre falava, o Marcelo é tudo que estava lá. Quer dizer, o que eu não orei não estava, realmente. Né? Mas o que eu orei estava. Só que eu não posso culpar a Deus um dia, se, nossa, não deu certo. Ah, mas a culpa é de Deus. Não, eu fiz a minha escolha, eu me casei com essa pessoa. E casamento, gente, paixão e amor, né, como foi falado aqui, isso é uma realidade muito forte. Por quê? A paixão, você pode ter certeza que vai passar. O que vai sobrar vai ser o amor. Então, depois que você se casa, porque, nossa, namorar é maravilhoso, é lindo, ai, que saudade, você se arruma, você se perfuma, você emagrece, acontece de tudo. Mas depois que você casa, né, as coisas, aí a realidade você bate... não vai mais embora para casa, né? Exatamente. A realidade bate a porta, não tem como. A realidade vai bater a porta, você vai acordar aquela pessoa, ela vai fazer pum perto de você, você vai ficar brava, e aí vai deixar a coisa jogada. E aí é o momento que vai entrar todos os tipos de amor. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Né? Esse negócio, é da vontade de Deus, você tem que ter, é mesmo da vontade de Deus, Deus é a minha vontade, eu vou colocar diante do Senhor. Eu desejo essa pessoa, eu quero essa pessoa, tem os meus princípios, tem os valores. Pô, a gente tem até o mesmo chamado, mas você precisa entender que depois o que vai sobrar vai ser só o amor. Beleza? Isso que a Cris falou é muito válido mesmo. E assim, que nem ela falou que o que fica lá, né, assim, todos os dias bate a porta. E se não der certo, não culpar Deus. Você que tem que fazer dar certo. Porque o amor, além de você decidir amar aquela pessoa, muitas coisas você tem que renunciar. Renunciar, às vezes, o que você quer para fazer aquela pessoa feliz. Porque quando nós casamos, nós não casamos para ser feliz. Nós casamos para fazer a outra pessoa feliz. E assim a outra pessoa também irá fazer conosco. Então, eu creio que é isso. É isso aí. O meu é duas perguntas. Né? A primeira seria no meio adolescente, para adolescência, para juventude, como eu posso entender que é o momento de eu esquecer aquele sentimento pela pessoa, tipo assim, parar de gostar daquela pessoa, seria a primeira pergunta. A segunda eu sei que esta pessoa de Deus é para mim, e como eu poderia chegar até ela e falar. Olha, eu vou contar a minha experiência que eu tive, né? Esquecer você não consegue. Você não consegue. Porque o tempo que vai passando, você vai conhecer outra pessoa, é que nem tem... Eu era do mundo, eu ouvia música e falava assim, para esquecer uma paixão, você tem que ter outra, né? E realmente isso é verdade. Você só esquece uma pessoa quando você está com outra. Porque se você estiver sozinho, você fica, principalmente se for uma pessoa melancólica e fleumática. Ouve uma música, lembra da pessoa. Passa num lugar, se passou com a pessoa ali, passou naquele lugar, lembra da pessoa. Então, assim, é o tempo que vai fazer você esquecer, né? Agora, qual que era a segunda que você falou aí mesmo, Jota? Da pessoa aqui. Como chegar na pessoa? Você tem... Hoje, olhando, na época eu não era cristão, né? Eu chegava na lata, chegava ali, mas hoje com a maturidade que eu tenho, né? Assim, de saber, né? Como que Deus faz, né? Porque assim, no mundo é assim, né? Você vai, as pessoas vão para balada para quê? Para pegação, né? Para pegação. Vai lá, fica com 5, 6 e depois fica disputando, né? Porque eu fazia isso. Eu tinha um caderninho que eu ficava disputando quantas meninas... Eu e um amigo meu, quantas meninas a gente ficava. A gente ia marcando nome, telefone, e tinha que comprovar. Depois tinha que ligar no outro dia, porque não é só lá, não. Então, assim, no mundo é assim, mas quando realmente você quer uma pessoa que você fala, não, Deus falou comigo, que aí foi a pergunta do Jota, né? Você tem convicção que é aquela pessoa, né? Além de orar, né? Você tem que chegar na pessoa e se aproximar dela. Não é você chegar e falar assim, olha, estou gostando de você, você quer namorar comigo? Não, a menina vai pular lá atrás. Ou se for o menino, dependendo do menino, já gruda já. Não é assim. Se aproximar, né? Conhecer a pessoa, saber os gostos, conhecer a família. Você vai se aproximando, aí realmente, no decorrer, Deus vai te conduzindo, né? Hoje eu acredito dessa forma, né? Porque hoje a gente quer as coisas assim, né? Coisa rápida, né? Não for essa, vou perder a oportunidade.
Mano, uma coisa que eu aprendi, se for de Deus para você, pode acontecer o que for. Vai ser seu, vai ser seu. Pode vir outro chavecar, fulano tá ficando, não interessa. Se Deus falou que é ela, vai ser ela. Aí se não foi ela, foi o que a Fer falou. Então não foi Deus que falou com você, era o seu desejo, era o seu sentimento, né? Gente, tem mais alguém? Que falta 1 minuto para a gente terminar o culto. Manda um recadinho profético no Correio Elegante. Eu acho que na verdade eu quero responder a primeira pergunta do Jota sobre o relacionamento. Se você, eu acho que se não for para casar, né? Se você não tem a intenção de casar com aquela pessoa, né? Nem começa. Porque nem começa. Se você, eu quero namorar por namorar, nem começa, porque o relacionamento cristão, o relacionamento que Deus quer pra gente, não é um relacionamento, vou namorar com a fulaninha aqui, vou namorar com o rapazinho ali, né? E é isso, ficar pulando, né? Vou namorar um pouquinho, namorar ali, né? É namorar para casamento. O namoro ele foi feito para acabar e acabar rápido. Entendeu? Então, essa é a visão que eu tenho, né, sobre essa questão que o Jota colocou. Que a gente tem que, como o Evangelho ensina pra gente, que tudo tem um objetivo e leva para Cristo, né? Se o seu relacionamento não levar você para um casamento e para uma família, automaticamente a gente precisa começar a deduzir se realmente é de Deus ou não. Por isso que não é para agora, né? Que com 14 anos não dá para falar, vou casar, né? Por isso que não é para agora. E questão de esquecer, né, Jota, que você perguntou, como esquecer? Gente, você bateu a cabeça, ficou com amnésia? Então você não vai esquecer. É renúncia. Falar, não é de Deus, não é para mim, não estou sendo correspondida. Mulher, se valoriza, pelo amor de Deus. Né? É renúncia. Não preciso viver esse sentimento, eu vou renunciar, eu vou colocar aos pés da cruz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entendo que não é do Senhor para mim, faz com que esse sentimento vá morrendo a cada dia, porque eu entendo que não vem de ti. Então, separa o que é voz de engano do que é voz de Deus. Se você entende que a voz de Deus está dizendo não, escolha obedecer, renuncie os seus sentimentos. Lembra que fé não tem a ver com sentimento? Que a gente vai agir pela fé e não pelo sentimento? E, às vezes, eles vão brigar. É luta da carne contra o espírito e as nossas emoções ali. A gente tem que submeter as nossas emoções aos pés da cruz. Eu acredito que a gente vai sentir. Todo mundo vai gostar de alguém. Todo mundo falar que, não pode gostar. Eu gosto. Olha, levanta a mão que eu sei que Tipo, a gente vai sentir. É natural. Principalmente, gente, quando chega os 14 anos, fisiologicamente, não é nem fisiológico. 14 anos, eu quero namorar o mundo. Não é verdade? Quem tem 14 anos aí, levanta a mão. 14 para 15 anos. Tainá, já passou faz tempo. Quando você tem 14 para 15 anos, você realmente é fisiológico. O seu cérebro começa a pensar mais nisso. Então, você vai gostar de alguém. Só que aí que a Dai falou, a gente tem que dominar a nossa carne. E, gente, não é fácil dominar a carne. Exatamente. Quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, a gente consegue. Mas também, outra coisa para fazer o sentimento passar. Tipo assim, já sou mais sanguínea, né? Então, eu já sou tipo, tá bom. Não é para ser, passou. Choro, passou 2 dias, tô boa. Porque, tipo, é do meu temperamento. Mas um sentimento a gente alimenta. Então, por exemplo, eu não quero mais gostar dele, mas eu fico o dia todo olhando o Instagram dele e torcendo para não curtir uma foto sem querer lá do final, para ele não ver que eu estava olhando. Tipo, você não vai parar de gostar. Se aparece lá a bolinha dele, você está alimentando o sentimento. Se aparece a bolinha lá que ele postou ou ela postou alguma coisa, você corre lá para ver. Você passa todos os outros que estão na frente e vai lá no dele, no dela para ver. Você está alimentando isso. Então, se é um sentimento que precisa passar, quanto menos contato você tiver com isso, melhor, mais fácil vai ser. O mais fácil que eu falo é assim, para você mesmo, para você não sofrer, porque é horrível sofrer.
Em Cantares 8:4 fala, né? Não acordes, eu não desperto o amor até que este o queira. E isso faz todo sentido, assim, para a minha história e para a do Robson. Não sei se todo mundo sabe, mas nós temos a diferença de 17 anos, né? Então é bastante tempo. E quando o Robson ele chegou até mim, eu tinha acabado de completar 18 anos. E por várias vezes eu parei para pensar, né? Eu falei, se de repente, ele já gostava de mim há um tempo, eu falei, se de repente o Robson tivesse chegado em mim, eu tivesse ainda uns 16, 17 anos, jamais meu pai deixaria eu começar um relacionamento com um homem de 33, 34 anos. Então, assim, nós precisamos aprender a discernir esse tempo. Ele foi paciente, ele soube discernir, ele soube esperar. Então, assim, o Jota fala bastante, quem se antecipa governa. Então, ele se antecipou em esperar, em aguardar o momento certo, esperar a confirmação de Deus, ouvir a voz de Deus para ir se aproximar. Então, eu acho que, assim, Deus não age na nossa ansiedade. Não adianta a gente ficar ansioso e querer controlar aquele que é dono do tempo. Porque se alguém que sabe o tempo certo das coisas é Deus. Então, é isso, sabe? Não despertem o amor até que vocês estejam preparados para viver tudo aquilo que Deus tem na inteireza para a vida de vocês. Amém, gente. A gente precisa encerrar, que senão a gente vai passar muito do horário. Queria que se colocasse de pé, hein? Tá vendo? Se a gente tivesse colocado a pergunta lá na caixinha, dava para nós ter desenrolado bastante coisa aí. Mas, se você tiver alguma pergunta ainda aí que o seu amigo quer saber, né? Ah, meu amigo quer saber isso. Você escreve aí no papelzinho, no próximo culto a gente tenta responder aí, que a gente vai continuar falando sobre o amor, mas a gente vai falar sobre o amor ágape, mas dependendo da quantidade de perguntas aí, a gente consegue responder, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí das perguntas, né? A gente contou aqui um pouco da nossa história, né? Um pouco de cada nossa história, né? E algo bem interessante que a Raquel sempre fala, né? E todos nós falamos aqui, né? Vocês têm o privilégio de perguntar. Eu não tinha diálogo com meu pai sobre relacionamento. Com minha mãe, muito menos. Eu não fui criado assim. Minha época era bem complicado esse negócio de relacionamento. Você aprendia na raça. Hoje não, vocês têm oportunidade. Mesmo assim, ainda escolhe errado ainda, né? Fala, minha amiga. Não, vocês têm a oportunidade de buscar na fonte certa, né? No lugar certo, né? Então não fique com dúvida. Tá com dúvida? Procure uma pessoa de confiança sua, né? Um líder, sei lá, qualquer pessoa, e tira a sua dúvida, né? Não vai, eu acho, eu tô sentindo. Cara, o sentimento passa, como a gente falou, né? Beleza, passa. Não adianta você falar, nossa, ele é lindo. Você vai ver daqui uns anos, né? Vai engordar, cresce para os lados, né? Então, tudo passa. Tudo passa. Não vai ser assim o resto da vida. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Depois a gente solta um som aí para a gente encerrar. Feche seus olhos aí, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Pai, por essa tarde, Pai. Obrigado porque eu sei que a presença do Teu Espírito Santo estava aqui neste lugar, Pai. Obrigado pela cura que o Senhor derramou aqui, Pai, na vida das pessoas que vieram aqui receber a oração, Pai. Obrigado pela presença do Teu Espírito, Pai, nessas perguntas que nós tentamos responder aqui, Pai, daquilo que nós compartilhamos, um pouco da nossa experiência, Pai. E que possa ter abrido os olhos e os ouvidos do coração desses jovens, ó Pai, para aprender a esperar, fazer a escolha certa, esperar em Ti, Pai. Sabemos que não é fácil, Pai, mas sabemos que isso é possível, Pai. E obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em família, Pai, no nome de Jesus. Amém?